Olá, meus amigos. Eu sou a Ana Luísa Dornelles, colaboradora do CEIR. E no podcast Perfume de Rosa de hoje, nós vamos refletir sobre a página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na lição de número 49, intitulada Saber e Fazer. Há um destaque do livro de João, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Bom, essa página, ela me fez refletir muito sobre a vida. O que de fato eu conheço e como eu aplico esse conhecimento no meu dia a dia, né? Existem inúmeras teorias e conhecimentos sobre diversos saberes e culturas. O conhecimento de algo pressupõe, de acordo com o dicionário, o ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Então, o conhecimento é quando eu já compreendo aquela teoria ou aquela situação que está sendo experienciada ou na teoria, né, teoricamente estudada. E aí a gente pensa, vamos pensar num exemplo. Por exemplo, quando a gente busca um médico para atender uma queixa, uma dor lombar, a gente espera que ele tenha o conhecimento com base nos anos de estudo científico acerca daquele fato que nós estamos narrando, pois ele estudou toda a literatura científica para isso. Contudo, para além desse conhecimento teórico estudado, que o especialista precisa ter, é preciso que ele coloque em prática através de uma boa anamnese, onde ele vai investigar doenças pregressas, histórico familiar, hábitos cotidianos, tipo de trabalho, fazer um bom exame clínico. Pode ser que ele peça algum exame complementar ou não. Vai depender da investigação e o histórico. O fato é que tem sido muito comum e cada vez mais pular essa prática, né? Ele tem o conhecimento e já vamos buscar ali os exames para poder visualizar o que tem, mas sem saber um histórico, fazer um histórico dessa pessoa, desse relato, até porque atualmente a definição da Organização Mundial de Saúde, ela ultrapassa o bem-estar físico. É um bem-estar físico, mental, social, espiritual,
Então há uma mudança de paradigma aí, né? Para um olhar mais holístico relacionado à prática daquele conhecimento que eu vou adquirir na academia. Mas aí a gente está avaliando o que seria a prática de uma outra pessoa. Vamos falar de um exemplo agora da nossa própria prática. A gente sabe, no âmbito da doutrina espírita, das religiões, da espiritualidade, até pelos estudos mesmo, que perdoar, ele liberta a nós mesmos, ele ameniza o peso do nosso coração. E isso beneficia mais a nós mesmos do que a outra pessoa. A pessoa que de repente nos magoou, nos ofendeu. Mas por que a gente tem dificuldade em perdoar? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, há um tratado que traz todo um aparato de conhecimento teórico, né, do que é, qual o sentido do perdão, qual o efeito moral de perdoar e as consequências para nós mesmos desse perdão. E dentro desse próprio texto, ele traz um fator que nos leva a ter essa dificuldade para exercer a ação do perdão. E esse fator, essa barreira, ela se chama o orgulho. O orgulho é uma grande barreira para que nós possamos perdoar. E essa prática, sim, ela está mais relacionada às nossas barreiras, às nossas limitações, do que propriamente ao conhecimento, porque o conhecimento ele está todo ali escrito. É só a gente ler. Mas a gente executar, a gente vivenciar, experienciar, é que aí é a prova, né? A prova se aquele conhecimento ele está sendo aplicado de forma correta. Bem, eu acredito que a maior reflexão dessa página vai ser trazer para nós esse exercício daquilo que a gente já sabe e onde praticamos esse saber. Tem um amigo meu, da nossa casa, o Kleber, ele sempre propõe que façamos um exercício para a gente começar a se observar. Coloca lá na geladeira um papelzinho da semana, né? Aí assim, quantos dias eu consigo ficar sem reclamar? Que é algo muito comum que a gente faz. Reclama do calor, quando está muito quente, reclama do frio, quando está muito frio, reclama do ônibus cheio e reclama... A gente tende a reclamar, né? E aí, a partir do momento em que a gente começa a observar esse fator, a reclamação no nosso dia a dia, a gente vai lá e registra. No final da semana, a gente vai ter um panorama daquele ponto que a gente observou. Porque se a gente ainda não sabe da forma que a gente aplica o conhecimento, é preciso que a gente comece a observar em um pequeno ponto do dia a dia, né? Então, esse exercício, eu vejo que é um exercício muito prático e fácil da gente olhar e ter um panorama de como a gente age no dia a dia. E aí, como que a gente faz para mudar essa direção? Para sair da sintonia da reclamação, passar para a sintonia de agradecer, ou então agir de forma diferente que possa satisfazer aquilo que a gente está reclamando, certo? Então, é um exercício que a gente vai começar a se enxergar e pensar no que pode melhorar no nosso dia a dia. E essa página também, ela me fez lembrar muito da parábola do bom samaritano, onde Jesus ele foi questionado como que se poderia saber quem seria o próximo e o que fazer para amar esse próximo. E aí ele narra essa história do bom samaritano. E aí, dentre aqueles que estavam ali no caminho, que tinham o conhecimento das leis e das escrituras, eles não executaram, eles não praticaram aquele conhecimento que eles tinham. Quem praticou
o conhecimento que tinha era aquele que não tinha nenhum conhecimento formal, que nós acreditássemos que tivesse algum reconhecimento. Ele enxergou o homem caído, ele não ignorou esse próximo, né? Ele enxergou como seu próximo e fez aquilo que ele sabia com o conhecimento que ele tinha. E aí eu fico pensando, será que nós fazemos o que precisa com o conhecimento que a gente tem? O que nós fazemos quando somos chamados a um trabalho, ao auxílio de alguma outra pessoa, até ao voluntariado, ao perdão de uma outra pessoa, para o nosso auto-perdão, que é o principal e mais necessário? Nossa, essa página me fez pensar muito. Eu tenho certeza que esse pensamento, ele não vai se encerrar por aqui, mas ele vai nos estimular a refletir sobre a vida e as nossas atitudes. Jesus, ele nos chama a ação dentro de todo o Evangelho. Amar, perdoar, sempre agir. E nós precisamos refletir de que forma nós estamos atendendo a esse chamado de Jesus no nosso dia a dia. Porque conhecimento nós temos, um acervo enorme, aberto para que nós possamos nos informar, compreender para poder executar, mas sempre buscando consciência disso. Que esse delicioso perfume de rosa chegue até você nesse momento. Muita paz e até o nosso próximo podcast.